Bem-vindo a este vídeo sobre agentes públicos para o concurso do CESP-CEBRASP 2026. Como disse Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Vamos construir esse hábito de estudo agora. Para aproveitar ao máximo este vídeo, siga este método. Pause a tela ao ver a questão, leia com atenção e anote sua resposta em um papel. Só depois de decidir sua alternativa, despause o vídeo para conferir a correção detalhada. Analise agora esta questão do concurso do TCE de Minas Gerais, aplicada em 2026 para o cargo de psicólogo. No que concerne aos agentes públicos, assinale a opção correta. Somente são considerados agentes políticos aqueles que gozem de mandato obtido por intermédio de eleição popular. B. A vedação de acumulação de cargos públicos prevista na Constituição Federal de 1988 não se estende a empregos em empresas públicas e sociedades de economia mista. C. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. D. O servidor investido no mandato de prefeito poderá continuar a exercer cargo efetivo, emprego ou função, devendo, entretanto, optar por apenas uma das remunerações. Incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, após o seu exercício pelo prazo mínimo de 10 anos, as vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. O gabarito é a letra C. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. A assertiva está correta por ser a transcrição literal e exata do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. A Constituição separou as atribuições de direção, chefia e assessoramento em duas categorias distintas. Função de confiança é um plus nas atribuições. Por isso, a lei exige que quem vá ocupá-la já tenha um vínculo definitivo com a administração. Logo, é exclusiva para servidores efetivos, concursados. Cargo em comissão. São de livre nomeação e exoneração, abertos a qualquer pessoa, mesmo quem não é concursado. Mas a lei deve reservar um percentual mínimo para servidores de carreira. Vamos mapear os erros das outras alternativas. A eleição não é a única via para agentes políticos. A proibição de acumulação atinge toda a administração indireta. O prefeito deve se afastar do cargo efetivo. E, por fim, a incorporação de vantagens temporárias foi vedada pela reforma da Previdência. Vamos para a próxima questão. CESP, cargo de analista superior na Telebrás, 2026. Os ministros e secretários de Estado são considerados agentes políticos, apesar de serem investidos no cargo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo. Certo ou errado? O gabarito é certo. A assertiva está impecável e toca exatamente no ponto fraco de muitos candidatos que associam a palavra político exclusivamente a voto na urna. No direito administrativo, a categoria dos agentes políticos engloba o primeiro escalão do governo. São as autoridades que formam a vontade superior do Estado, responsáveis por traçar as diretrizes e políticas públicas. Possuem ampla liberdade de atuação, balizada diretamente pela Constituição. A investidura, a forma de entrar no cargo desses agentes acontece, regra geral, de duas maneiras: por eleição, mandato eletivo, Presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores; por nomeação, cargo em comissão, auxiliares imediatos dos chefes do Executivo, ou seja, os ministros de Estado, os secretários de Estado, no caso do governo de Rondônia, por exemplo, e os secretários municipais. Eles ocupam cargos de livre nomeação e livre exoneração, mas, pela natureza estratégica e de alto comando de suas funções, integram a categoria dos agentes políticos. O CEBRASP adora contar a historinha de que um secretário de Estado, por ser um cargo de confiança, livre nomeação, seria um mero agente administrativo. Essa é a armadilha. Agentes administrativos são os servidores concursados, os empregados públicos e os ocupantes de cargos em comissão comuns, diretores, coordenadores, assessores. Quando o cargo em comissão atinge o teto da hierarquia executiva, ministros e secretários, ele muda de patamar e vira agente político. Nota doutrinária. Alguns autores e bancas também incluem os magistrados e os membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas como agentes políticos, devido à vitaliciedade e independência de suas funções, embora ingressem por concurso público. Nova questão. SEMA Amazonas 2026 para analista ambiental.
Assinale a opção correta em relação aos agentes administrativos. A possibilidade de acumulação de cargo público de analista ambiental da SEMA com emprego público em sociedade de economia mista. B. A incorporação de vantagens pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão, somente será possível após 10 anos de seu efetivo exercício. C. O servidor estável somente poderá perder cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Os parlamentares, o chefe do Poder Executivo, bem como os ministros de Estado são considerados agentes políticos. O ingresso no serviço público só é possível mediante concurso de provas ou de provas e títulos. O gabarito é a letra D. Os parlamentares, chefes do Poder Executivo e ministros de Estado são de fato agentes políticos. Esta questão reforça o conceito de que o alto escalão do governo integra essa categoria, independentemente da forma de investidura. Desmontando as outras, a regra é a inacumulabilidade de cargos. A incorporação de vantagens temporárias é proibida. A perda do cargo de servidor estável possui 4 hipóteses constitucionais. E o concurso público, embora regra, possui exceções como cargos em comissão e contratações temporárias. Questão da ANM 2025 para especialista em recursos minerais. O servidor público estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como por meio de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Certo ou errado? O gabarito é certo. A assertiva está impecável e reflete a literalidade do artigo 41, parágrafo 1º, da Constituição Federal, cujas regras formam a base da Lei nº 8.112/1990. Veja como o estudo em blocos faz toda a diferença. Lembra da nossa penúltima questão, da SEMA Amazonas, em que a banca tentou te derrubar afirmando que o servidor somente poderia perder o cargo por sentença judicial ou processo administrativo? Nesta prova da ANM, o examinador usou a mesma base legal, mas construiu a frase de forma correta. Ele utilizou a expressão pode perder. O servidor efetivamente pode perder o cargo nessas duas situações listadas. Como a assertiva não utilizou palavras restritivas, como só, somente e exclusivamente apenas, ela não exclui as outras hipóteses e torna-se uma verdade absoluta. Se a banca listar as hipóteses de perda do cargo de forma exemplificativa, usando pode, é possível, o item estará certo. Se a banca listar as hipóteses de forma taxativa/restritiva, usando apenas, somente, e esquecer de mencionar a avaliação periódica de desempenho ou excesso de despesa, o item estará errado. Última questão. Embrapa 2025 para advogado. Diferentemente do que ocorre em relação aos cargos públicos, a criação dos empregos públicos das empresas estatais independe de lei. Certo ou errado? O gabarito é certo. Cargos públicos na administração direta exigem lei formal. Já os empregos públicos em estatais, por serem de direito privado, são criados por atos administrativos internos, visando agilidade. A criação da estatal em si exige lei, mas a criação das vagas dentro dela não. Encerramos aqui nosso ciclo de questões sobre agentes públicos. Lembre-se, o sucesso nas provas do CESP depende da constância e da atenção aos detalhes jurídicos. Continue revisando os conceitos e até a próxima oportunidade de estudo.